boa tarde, tudo bom? Então, bem-vindos a São Paulo Food Film Fest, espero que vocês tenham gostado do episódio. A gente está no segundo aulão aqui do evento, a gente vai ter mais 3 aulões, sexta, sábado e domingo que vem, então todos e todas convidadas. E hoje a gente tem o prazer de ter aqui com a gente a Djerá Guarani, que é uma liderança indígena da aldeia Calipetã, espero ter falado corretamente, que ela me ensinou, e que fica aqui no sul de São Paulo. Bom, vou deixar ela se apresentar, nada melhor do que ela mesma contar para vocês o que ela veio fazer aqui. Vai falar um pouco sobre alimentação na aldeia e o que isso tudo tem a ver com o que a gente está passando hoje, né, Djerá? Esse calorão. Ok. Havete. Yandeka Aru, de Pamei. Boa tarde a todos, a todas, a todos, como eu aprendi a falar na cidade. Como apresentada, me chamo Djerá. Estou achando alto demais, né? Me parece, pelo menos. 1, 2, 3, 1, 2, 3, acho que agora melhorou. Havete. Como apresentada, então me chamo Djerá, Djerá Potumirim, Guaranimbá, do povo Guaranimbá. E em português tem um nome que considera um apelido, que é Giselda Pires de Lima, que está no meu RG, CPF, carteira de trabalho, na minha carteira de habilitação que está vencida faz tempo. E aí eu sou a Djerá, me sinto muito Djerá, inclusive. E aí eu inventei esse nome de Djerá Guarani, porque Juruá, ou não Guarani, fala mais rápido, aprende mais rápido, né? Quando vai falar Potumirim, daí Potu já começa, que é mais difícil pronunciar o T, daí fala Djerapote, Djerapoti, que significa outra coisa em Guarani. E aí, então, eu inventei Djerá Guarani. E aí, então, eu venho da aldeia Calipetã. Da aldeia indígena Guarani Calipetã, que está aqui a 2 horas daqui, mais ou menos, que hoje tem 14 aldeias, 12 são aldeias novas, e a Calipetã é uma delas, que há pouco tempo completou 10 anos de vida, e da onde eu trago muita força, muita alegria, muita coisa para compartilhar com os não Guarani na cidade de São Paulo e em outros lugares também, sobre a questão da mulher indígena Guarani, na questão de ser liderança também, da comida Guarani, do plantio Guarani, da luta pela demarcação e como a gente está, quais são as questões boas e ruins, enfim. E é uma aldeia, é uma terra indígena que foi demarcada em 2016, é muito recente, e isso como o Juruá fala, é surreal, né? Porque como foi dito ali em algumas frases no filminho que a gente acabou de assistir, que a gente está há muito tempo nesse território, mas a minha terra indígena, a nossa terra indígena foi reconhecida pelo Ministério da Justiça só em 2016. E anterior a isso, então, eu venho de uma história de uma criança que nasce numa aldeia de 26 hectares, que para os parentes do Acre, que eu conheci há pouco tempo, não era inconcebível eles pensar e calcular como que um povo indígena pode viver em 26 hectares, que é algo muito pequeno. E aí as pessoas de lá falavam assim, nossa, Djerá, mas 26 hectares é um pedaço da minha roça. E aí algumas davam risada e ficavam meio até sem jeito, assim, de tão absurdo que isso é, de fato. E aí só que quando eu lembro de uma vida de Djerá de 10, 11 anos, quando eu ainda não falava português, eram poucas famílias nessa aldeia de 26 hectares, então todo mundo tinha um pedaço de terra para plantar. E era uma coisa muito boa, plantar e colher e comer, porque como dito no ritual também, no filminho, era sempre um ritual, que não começa então só no momento em que você vai preparar, é no momento que você pensa em plantar, é no momento que você prepara a terra e que vai para a roça, e que você tem que ter a conexão espiritual com essas comidas.
E aí, de repente, resumindo rapidinho, a aldeia tem um crescimento muito grande de famílias na aldeia, que a maioria vem do Paraná, e a maioria já conhece esses territórios também. Guarani gosta muito de andar, a gente adora caminhar. E aí, então, lá, na época da ditadura, principalmente no Paraná, no Sul, os Guarani sofrem muito ataque do governo, né, do Estado, fazendo postos indígenas, como diziam, e lá inventaram essa história que, quando eu me lembro, na aldeia criança já tinha, que além do cacique e vice-cacique, tinha também o cabo e o capitão. E aí, então, muitos Guarani fugiam dessa situação nessa região, porque os Juruá que eram do SPI, que era Serviço de Proteção ao Índio, judiavam muito, faziam trabalhos de escravos, obrigavam os Guarani a botar fogo nas suas matas para plantar um monte de milho, um monte de coisa para vender. Então, os Guarani que se recusavam a viver essa vida, que era muito sofrido, conhecia outros territórios, outros lugares, sabia onde tinha outras aldeias Guarani, então vinham. E, de repente, a aldeia que eu nasci, que tinha sempre espaço para plantar, tinha acabado, assim, não tinha mais espaço direito, e os Juruá, os não-Guarani, fizeram a represa Billings, e no começo a coisa era bem civilizada mesmo. A água era limpinha, dava para enxergar embaixo da represa Billings, dava para enxergar os peixes, eu pegava os peixes num buraco, assim. E depois assava na beira da represa mesmo, era limpinha, assim. E aí, então, a gente tinha comida do plantio e a gente tinha muito peixe dessa represa Billings. E também, ainda que a terra não fosse conhecida, a gente caminhava mato adentro para a Mata Atlântica, que era um território de uso Guarani também, e trazia outros peixes, como nhondiá. Nhondiá é o peixe que minha mãe mais adorava, que era o bagre, que tem menos espinho e é muito gostoso cozido. E aí, então, eu vivi uma época muito boa de tudo isso, de um pouquinho do que passou no filme, né, do ritual de plantar, de comer, de ver minha mãe, as pessoas fazendo comida, cantando com muita alegria para alimentar todo mundo, e nesse conceito, no ritual de que você não está só alimentando o corpo, mas que você tem que alimentar o espírito, de fato, né? Só que aí, resumindo mais rapidinho para vocês, essa aldeia crescida de pessoas, perde espaço, a represa Billings fica poluída, começa a entrar comida de Juruá na aldeia, de não-Guarani na aldeia, e que vem como um mal necessário, porque você não tem mais comida, então você tem que receber a comida que vem de fora. E para qualquer ser humano, às vezes a praticidade te encanta, né? Então, tipo, você não tem espaço para plantar milho, depois você tem que colher o milho, você tem que debulhar, você tem que deixar de molho, depois você tem que socar no pilão, e de repente chega um pacote de arroz que você só abre e coloca na panela e pronto. E aí, então, é muita coisa junto para levar um povo, uma comunidade inteira para uma vida desgraceira, como eu falo. Porque começa a entrar açúcar, começa a entrar sal e começa a entrar um monte de coisas muito ruins que os Guarani, em sua grande maioria, lá no começo principalmente, não sabe que alimento que é. Só sabe que se os outros seres humanos, como os Juruá, comem, é porque é bom. Então, o Juruá deve também ter um ritual. O Juruá também deve tratar bem o que vai comer. É o que se entende. E aí, se esse negócio aqui é tão gostoso, o Juruá deve ter feito com muito carinho. Deve ter um grande ritual para fazer esse açúcar. Entende? Juro que era muito assim. E eu lembro da minha mãe falando com carinho, assim, quando adoçava o café, que ela fazia do próprio plantio, assim, quando adoçava com açúcar, e falava, nossa, Juruacura inventou uma coisa muito boa, né? Tadinho deles, ele falou, era uma forma de falar com carinho. Só que, então, hoje eu tenho 43 anos, e a consequência de perda de território, de ficar impossibilitado de ter sua própria comida que alimenta seu corpo e fortalecer seu espírito, acabou há muito tempo para muitos Guarani. Como para pessoas que observam bem as coisas, dá para ver como está o aldeia de Jaraguá, que é uma outra terra indígena do povo Guarani que está aqui do outro lado da cidade em relação à minha. É uma situação muito desumana.
quando se trata de uma questão de um povo indígena, que é submetido a viver numa situação de assistencialismo, e que vai um monte de Juruá doido lá, na aldeia, que leva um monte de roupa, leva um monte de comida, até marmitex pronto, os caras levam, e acha que está ajudando o povo indígena e acha que vai para o céu. Nossa, como eu sou boazinha, está ajudando os indígenas. Está fazendo um monte de coisa errada. Porque e Guarani ri muito, porque a gente insiste nessa ideia também, tem que rir para não chorar, porque é rindo que a gente suporta muitas coisas nesse país. E aí o que eu sei agora, nessa idade, que essa situação que se coloca para muitos povos indígenas aqui nesse país brasileiro, que chamamos então de Brasil, ela traz uma consequência muito ruim, assim, de espaço territorial, do seu foguinho, da sua forma de cozinhar, e que ainda que você faça um ritual, ela vai te dar pressão alta, ela vai te trazer diabetes, ela vai trazer uma situação como na minha aldeia tem um pajé que está usando insulina todos os dias, e que a gente entra nesse entrave, assim. Não, Dirá é mais nova, ela não deve estar falando a verdade, esse açúcar tão gostoso não deve causar doença. E aí, então, de repente, a pessoa contrai essa doença que não tem mais cura. E aí, fora várias outras situações das aldeias de desnutrição, da questão do problema com o dente e tal, né? E que é dor de dente, perde o dente, enfim, daí muito menos vai comer comida mais dura, porque é muito ritual mesmo. Para Guarani, por exemplo, é muito importante comer comidas duras. Você tem que mastigar antes de engolir. E o ritual de mastigar significa você sentir o sabor, é você saber o que está comendo e você fazer esse primeiro processo, que é um processamento, antes de você engolir. Porque a comida de Juruá, a gente come mais rápido e muito mais do que o necessário, porque ela é tudo mole. Você nem precisa mastigar, sabe? Tipo o arroz, o macarrão, você engole facinho, assim. E a carne, de repente, também você bota nesse negócio aí que é legal mesmo. Eu confesso que é legal, que é a panela de pressão. E que deixa tudo mole, então você fica... já engole, assim, na aldeia a gente tem, assim, quando pega uma carne de caça e você vai, limpa e assa, ela está bem resistente, então não dá para você pegar uns pedação e engolir, você tem que mastigar a carne. E aí, então, todas essas práticas desaparecem de muitas aldeias, de muito território, por conta dessa condição de perder um território adequado, né? E aí, então, por isso que hoje eu lamento que a gente esteja ainda num país tão problemático em relação a isso, não só aos povos indígenas, mas a todos os outros povos tradicionais que lutam por um direito a um território que ainda que tenha muito Juruá no Brasil, no planeta, no Brasil, se tivesse uma divisão justa, não faltaria terra para ninguém. Mas temos muitos povos indígenas passando fome nesse país, porque não tem muitos quilombos, muitos ribeirinhos, muitos Juruá, num país tão rico e tão cheio de conhecimentos como esse, né? E aí, então, a aldeia que eu venho hoje tem uma alegria imensa de contar para Juruá que a gente consegue recuperar nosso milho de novo. Que quando a gente olha, e alguns jurados já me falam assim, não, mas isso não é Guarani, isso é milho peruano. Daí eu falo, não, isso é Guarani. Esse milho aqui, eu fui buscar lá no Rio Grande do Sul, quando via e com muita expectativa e quase certeza que a nossa terra ia ser demarcada e que a gente teria espaço para plantar de novo. E a gente começou a rodar pelas aldeias Guarani que tinham mais terra e que podiam e que pôde preservar mais. Então, esse avati é milho. Então, esse avati-avá, ou avati-toé, tem nome. Daí, avati-pantã, avati-paraí, e aí, avati-ouã, esse aqui também é pantã, mas temos avati-ouã, avati-tim, avati-ju, avati-paraguatu, avati-panhim, avati-pororoum, avati-pororoú, avati... uma diversidade, e cada qual tem um prato específico para fazer em momentos especiais, em momentos de necessidades também. Como, por exemplo, quando alguém fica doente, está muito fraquinho, está triste,
essa comida não vai alimentar só o corpo, vai alimentar, vai fortalecer o espírito também, porque esse alimento te faz te leva para uma conexão espiritual também. E aí, então, esses milhos que a gente tinha perdido por muito tempo no território Tenondeporã, a gente consegue trazer de volta. E agora, nessas 14 aldeias, na terra indígena Tenondeporã, todo mundo está plantando de novo e todo mundo está comendo de novo. E traz uma possibilidade, então, de começar a negar um pouco a comida de Juruá. Esse que traz diabetes, pressão alta, que estraga os dentes, que uma criança de 9 anos tem que passar no dentista da aldeia porque está com dor de dente, porque a mãe guarani acha que o bolo também é legal, que refrigerante é legal, que salgadinho é legal, e que o Juruá, como eu disse, talvez tenha todo um ritual para fazer essa comida, então não é ruim. E agora só que tem internet nas aldeias. A galera está ficando bem assustada como é processada a comida de Juruá. Sobre a salsicha, nossa, as coisas que eu já ouvi falar assim, dos Guarani, assustadíssimos. E aí, então, está rolando da terra indígena que eu estou vindo, está rolando de novo uma possibilidade de fortalecer de verdade a cultura Guarani, fortalecer o espírito Guarani, e isso para a gente traz uma importância de fortalecer a luta pela preservação da natureza, que é o que nos mantém nesse planeta, né? Então, quando eu fui convidada, e até pelo convite, estou feliz de estar aqui, de transmitir também para vocês, de poder compartilhar com vocês uma das frases que eu falei num outro evento que teve há pouquíssimo tempo, na FG6, eu não sei direito a sigla, agora acho que esqueci, que falava dessa questão, né, de pesquisas de um grupo de Juruá inteligentes que fazem pesquisa para o governo, para empresas, de como fazer coisas para agredir menos a natureza e como que você pode transformar e colaborar para a natureza e tal. E aí uma das perguntas era o que a gente podia fazer imediatamente, uma coisa drástica assim, para a gente apoiar a questão da preservação do meio ambiente, da natureza, que está já dando muitos sinais para a gente de que não está bom. E que daqui a pouco, do jeito que a gente está indo, não vai ter para ninguém. Não vai ter ciência de Juruá nesse planeta que vai segurar os ventos, as chuvas, as inundações, a geleira dos oceanos. Todo mundo vai, como diz o meu tio. E aí, então, eu falei, é muita coisa que muita gente pode fazer. Só que, às vezes, é tanta coisa que, às vezes, você também não sabe o que fazer. Mas a gente podia começar já a escrever, a registrar por aí, em todos os lugares, o que cada Juruá, cada indígena também, que infelizmente também tem muito indígena já perdido nessa vida, por essa influência dessa ideia do progresso, né? De que pode fazer. Eu não posso fazer tudo isso agora, mas eu posso fazer isso, então, pelos meus filhos, pelos meus netos, pela geração da minha espécie, quanto humano. Daí eu falei, a gente poderia se tornar menos comedores de carne, por exemplo. Porque daí na cultura guarani, eu juro para vocês, tem uns guarani mais velhos, tem pessoas aqui que conhecem. Tem o Pedro Vicente, que tem 89 anos e não tem todos os cabelos brancos ainda. Ele consegue dançar, ele consegue ficar de cócoras. Ele é muito charmoso, assim, a dona Brandina, que tem mais de 100 anos e tem os dentes dela e que fica de cócoras e assa o milho e come. E uma das coisas que eles falam que deixa o corpo mais saudável é comer pouca carne. Não pode comer muita carne, eles falam. Carne enfraquece seu corpo, tem que comer pouquinho. É por isso que os Guarani, em toda a sua vida adulta, um homem só pode caçar um animal de grande porte uma única vez. Ainda que esse homem possa viver 100 anos, se ele mata, se uma anta cair na armadilha dele, ele tem que fazer isso só uma vez na vida. E quando pega, tem que distribuir para a aldeia inteira, assim, e ele acaba ficando com um pouquinho. Mas hoje a gente tem esse negócio da geladeira na aldeia. Que também leva uma outra influência de você ficar guardando as coisas, né? E aí, então, eu falei, a gente podia comer menos carne, porque a quantidade de pastos, de espaços abertos que a gente tem nesse país, e em vários outros países, principalmente da América mesmo, para a criação de gado, a gente podia, então, usar para plantar comidas orgânicas e comer menos carne. E aí a gente já faria
tudo assim, só com isso a gente já teria um monte de coisas boas. A gente ia envelhecer mais devagar, a gente teria menos doença, a gente gastaria menos dinheiro com cremes caríssimos, com os botox. De pessoas que não querem morrer, mas morrer também é bom, gente, pelo amor de Anderu. E aí a gente teria a possibilidade de reflorestar muitos pedaços, porque a quantidade de espaço que é colocada para a criação de gado é absolutamente gigante nesse país. Então, a gente poderia pegar e reflorestar muitas partes disso e plantar mais comida vegetal para a gente consumir. E realmente, não precisa comer carne todo dia para continuar vivendo e para ter saúde, assim, de verdade. E aí, então, o que me traz hoje aqui também com muita alegria de poder falar para os Juruá que já não comem carne, ou que comem pouquinho, ou que tem pena de pensar no bichinho. Coitadinho, o bichinho quer viver também. Você não pode ficar matando toda hora. As vaquinhas, eu já vi estudos de Juruá mostrando as vaquinhas na fila para serem mortas, para serem mortos. E eles sentem que algo ruim está prestes a acontecer e eles ficam com o olho cheio de lágrimas, assim, a coração palpita. E aí, então, isso é covardia. É uma covardia muito grande de nós, seres humanos. E na cultura guarani, o que se faz, a gente faz armadilha. Daí, se o bichinho cair, é porque o Ijadeu permitiu, o guardião permitiu. Então, você tem que pegar isso e agradecer muito e mais ainda dividir para mais gente possível, né? Mas criar um monte de bichinho, não pode fazer assim. E eu vou contar para vocês que, antes de eu entender de verdade isso, eu tinha problema com os guarani, com o meu povo. E a minha mãe, que tinha um monte de galinha, às vezes faltava comida, assim, não tinha comida assim, à vontade, mesmo assim ela falava, não, essa não, Judé era meu pai, que era José. Daí meu pai falava, mata aquela ali, não, essa também não. Não, aquela também não, essa tadinha, então aí. E aí os Guarani, a minha mãe sempre teve essa relação com as galinhas, assim, quanto mais galinha, mais feliz ficava e começava a reconhecer, daí de repente juntava as galinhas de 3 casas e todo mundo sabia qual que era de quem ali, sabe, cria uma empatia, sabe, e aí então Guarani Queira, os Guarani têm várias questões também espirituais com tudo isso. E aí, então, vem dizer para os Juruá que já comem menos carne, ou que quer parar de comer carne, por exemplo, que pode comer esse prato que eu peguei hoje para cá para compartilhar com vocês, que está também naquele livrinho Arapuaú, que eu peguei ali na mesa, que Arapuaú significa tempo novo, que é o início da primavera, que é quando a gente faz mais coisa, tudo. E aí, então, aqui a gente tem a receita de pratos guarani, e a fotografia dos primeiros milhos que a gente recuperou na aldeia, na Calipetã, depois de ficar mais de 60 anos sem essas comidas, que fortalece o corpo, o espírito e etc. E a gente aqui tem os pratos guarani. E aí eu já fiz esse teste comigo, porque eu fui pedagoga, fiz USP, não sei o quê, mas abandonei tudo isso para viver outras coisas melhores na vida. E uma das coisas foi recuperar essas comidas, plantar e falar da comida ruim de Juruá. Tem muita comida ruim de Juruá, mas eu reconheço, confesso, tem umas comidas muito boas de Juruá, principalmente essas que são feitas com consciência, respeito e ritual. Eu conheço muito Juruá, que faz uma comida com ritual, assim. E essa variedade toda de milho foi colhida na Calipetã, assim. E aí, então, ela existe, ela é possível existir, poderia existir em uma escala um pouco maior, para alimentar também os políticos de Juruá. Poderiam ficar mais inteligentes e mais generosos, mais preocupados com a natureza, porque comer bem, fortalecer o espírito, cadê a foto dele? Fortalecer o espírito e o corpo significa você ser mais inteligente também. E os Guarani que só comem coisas ruins vão deixando de ser inteligente. E quando você vai deixando de ser inteligente, na cultura você começa a fazer muitas coisas ruins para você mesmo e para outras pessoas. Não sei se está no outro exemplar. Eu queria mostrar o Pedro Vicente de Cócoras aqui, que é verdade. Assim. Mas depois vocês podem ver. Mas, enfim, aqui também tem essa foto que eu pedi para tirarem, para mostrar a diferença do milho branco, que é o atitim, e do milho preto, é o atium. Esse aqui é mais apropriado para fazer o
a sopinha, que a gente chama de baipã. Daí, o que eu queria falar para vocês, então, que o teste que eu fiz com esse prato que a gente chama de jopará, que está no livro, que tem a receita, a gente acorda às vezes e come ela 10 horas da manhã. A maioria dos povos indígenas não toma café como o Juruá. É um cafezinho, umas coisinhas simples e tal, e depois tem o almoço, depois tem a janta. Não, quando acorda, vai tomar erva mate, o povo Guaranimbá toma erva mate, fuma cachimbo, e aí umas 10 horas come uma comida mais substância, como diz o Juruá, e um dos pratos é o cumandaum, feijão preto e avati mãe betinho, que é o milho branco. E aí a gente come um pratinho desse, umas 10 horas, a gente vai para a roça, vai trabalhar, vai fazer um monte de coisa, e a gente consegue ficar bem até as 4 da tarde. Te sustenta muito, assim. Então, realmente, se os Juruá também aprendem a comer esse jopará, se começa a fazer esse prato, pode também ser um apoio para comer menos carne. Se come jopará e come só um pedacinho de carne, assim, só uma degustação. E aí, então, o prato de hoje, o aulão, né, de hoje é sobre esse prato Guarani-Mbuá, que a maioria dos Guarani-Mbuá em todo o território, que é lá do Pará, depois do Espírito Santo, que vai até o Rio Grande do Sul, a maioria deixou de ter, por conta da perda do território. E a maioria vai e começa a comer essas comidas ruins. E entre arroz e feijão, os Guarani comem muito mais arroz do que feijão, como todo mundo. E deveria ser o contrário, porque o arroz nem é nosso, né? E ele vira açúcar também no corpo. Enfim, e aí, então, eu acho que agora tenho que ser mais prática, pedagoga, para possibilitar que vocês possam fazer em casa também e provar, assim. Mas é claro que também é importante dizer que a gente, os povos indígenas, a maioria, então, tem essa parte do ritual. Então, quando você faz, você também se comunica com o alimento, agradece pelo alimento que está comendo, agradece pela força que vai vir para você. Então, quando uma pessoa faz uma comida, você acha super gostoso, e de repente uma outra pessoa faz o mesmo prato e não tem gosto nenhum, assim, que coisa horrorosa, a gente fala. E aí a gente, para nós, Guaranimbá, isso tem a ver com a questão das pessoas, assim, com o humor das pessoas, como que está o coração da pessoa e como que ela está fazendo, se ela se comunicou, se ele se comunicou, porque na cultura guarani os homens também cozinhavam sempre, aprendiam a cozinhar também, né? E aí então tem essa parte também de como você prepara, de como que você está ali com o seu ânimo, assim, né? Porque eu já passei por alguns processos, algumas experiências que realmente foi bem difícil, assim, porque a gente já acha muito errado vender água, vender comida, porque isso era só para compartilhar, não podia vender. E aí, quando na cidade eu pago, assim, para comer alguma coisa e tá ruim, assim, dá muita raiva, assim. Porque eu já estou fazendo algo que eu não quero fazer, mas tem que fazer, porque Juruá não troca, Juruá não aceita de outro jeito, tem que vender, né? E aí, a última vez, e vai ser a última vez, porque eu parei com isso, porque tem muito mais coisa que eu quero fazer na vida ainda. Eu estava grávida da minha filha de 5 anos, que vai fazer 6 agora no mês que vem, e a minha cunhada, que mora na cidade, porque eu sou casada com o Juruá também, eu levei um de vocês para a aldeia. A minha cunhada falou, gerar ali num restaurante, ali embaixo daquele prédio, né, importantíssimo e tal, que eu acho super feio, então não vou falar o nome. Tem um restaurante muito legal e que lá eu comi a melhor galinhada da minha vida. E eu estava grávida. E eu fiquei com aquilo na cabeça, assim, eu queria comer esse prato que minha cunhada tanto falou, assim. E aí eu fui, daí o pratinho era R$120. E aí o meu marido falou, nossa, que caro, né, Dirá? Só que eu estava com desejo, assim, eu estava gravidona, assim, vamos pegar. E aí veio uma cumbuquinha, assim, e era tipo um pedaço super xoxo, assim, branco, não tinha nenhuma douradinha, assim, de um peito de frango, horrível, só de olhar, falei, ai, caramba, mas agora tem que sentir o gosto, né? E aí era um peito de frango, nada a ver, acho que tinha 3 cebolas picadas, e eu odeio cebola.
Mas eu fechei o olho e experimentei, porque eu tinha ido atrás só daquilo, assim, e foi, na verdade, tem esse nome, galinhada, né? Mas foi a pior galinhada da minha vida, assim, com esse preço. E na aldeia tem várias outras Guarani que faz com essa comida que não é nossa, aroi, a gente fala aroi para o arroz, com frango caipira e tal, com banana verde, e com inhame, que realmente vocês pagariam para comer, é verdade. É o tempo, né? Está estourando. Não? Vamos ligar. Eu tenho que ligar. Não, vai falando aí. Tá. Eu tenho que ligar o fogão. Tá. E aí então tem essas situações assim. E aí meu marido fica me zoando assim, quando o Gerá vai para São Paulo e vai comer em algum restaurante, os Juruá começam a correr. Ai, a Gerá está vindo, socorro. Porque realmente eu tenho uma relação muito forte com a alimentação, de plantar e de colher e de fazer também, e de ficar falando na aldeia também para todas as pessoas sobre essa importância de fazer bem, de fazer para as pessoas ficarem felizes, assim, né? E aí os Guarani também nesse conhecimento ampliaram o ritual também mesmo para a comida que vem de fora. E aí, então, acho que alguns de vocês aqui, têm amigas aqui também, já comeram tipá. O tipá nas aldeias Guarani, lá do Pará, do Espírito Santo até o Rio Grande do Sul, até no Paraguai, até na Argentina, fazem esse tipá, que hoje, então, é a farinha de trigo com sal e com royal. Alguns fazem sem royal, e aí faz a massa como se fosse fazer pão. Só que depois, em vez de assar e fazer o pão, faz as bolinhas, faz os pedacinhos e frita, ou assa na brasa. Esse assa na brasa é um pouco melhor, né? Mas enfim, a farinha de trigo. E eu já tentei fazer para mim mesmo com esse trigo mais escurinho, mais saudável, mas não é a mesma coisa. Ai, Jaderu. Mas eu quero parar um pouco com isso. E aí, então, tem esse tipá, e a minha mãe era o ritual, e eu sou traumatizada com isso. E aí, então, hoje, quando eu faço tipá, eu falo, podem comer, o que sair, vão comendo, porque para minha mãe era um ritual. Mas não era uma coisa de desrespeitá-la, era porque era o tipá melhor da minha vida. E ela faleceu, foi o melhor tipá da minha vida, assim. E ela faleceu há 6 anos, e até hoje eu não encontrei uma Guarani que faz um tipá tão bom como ela. Porque ela fazia as bolinhas igual, e ela nem tinha como Juruá essa coisa de pesar, sabe? Como os cozinheiros, chefes de cozinha profissa, que corta os pedacinhos e pesa para ver, saiu o mesmo tamanho. Ela fazia idêntico assim, só na mãozinha dela, os mesmos tamanho, redondinho, enquanto não tivesse pronto tudo, ninguém podia comer. E a gente ficava maluco. E a gente pedia, deixa eu pegar, tchê, deixa eu pegar, tchê. E ela, não, pera não, esperem. E aí, então, os meus tipás são de formatos diferentes, sai do jeito que saiu, e eu falo para as pessoas agora, vamos respeitar a cultura, a nossa cultura. Mas essa farinha não é nossa cultura, então você pode abreviar algumas coisas. Então, o importante é estar gostoso. O tamanho não importa muito. Enfim, mas a maioria dos Guarani ainda faz assim, o ritual com tipá. E aí, por último, então, antes de eu falar muito mais devagar, para vocês fazerem em casa também, eu queria compartilhar uma outra coisa com vocês aqui, que na minha aldeia indígena, por ter ficado numa área muito pequena, e só agora a gente tem uma terra maior, muita coisa ruim aconteceu mesmo. E uma das coisas ruins que aconteceu foi a entrada da bebida alcoólica para a aldeia. Porque era muito bom você não enxergar que você não tem que comer, que você não tem que caçar, que você não tem que pescar, que você não tem matéria-prima para fazer casa, e que você acorda e seus filhos estão chorando de fome e que você não pode dar nada. Então, tem um negócio aí que o Jurá inventou, que é o álcool, que você toma e você fica inerte, assim, você não sente, não escuta, não vê nada. Então, essa bebida alcoólica, que é a desgraceira do planeta também, que é a droga legalizada, né, que até os pastores vendem, né, destruiu muita coisa nas aldeias Guarani, inclusive na minha que eu nasci. E aí, ainda que a gente tenha a demarcação hoje, muitas consequências da entrada dessa droga na aldeia trouxe muitas coisas ruins mesmo, como ter muitos jovens de 30,
40 e poucos anos com problema agudo de álcool. Então, a gente foi buscar a medicina ayahuasca de outros povos para a nossa aldeia, porque ouvimos falar que a ayahuasca é uma planta que te faz se conectar com a sua essência. Daí a gente pensou, na essência guarani não tem álcool, não tem violência, não tem desigualdade, não tem fazer mal para o outro, não tem a coisa de fazer mal para a natureza, então vamos trazer isso como uma alternativa, que é possível. E aí, então, a gente está fazendo uso dessa medicina há 4 anos na minha aldeia, para cuidar dos nossos irmãos, das nossas irmãs Guarani, e de Guarani de outras aldeias também, e está dando muito certo até agora. E aí, o que eu queria passar para vocês é que, por mais de 20 anos, eu fui viciada em café. Assim. Quando eu dava aula, era muito ruim. Quando eu ia para essa coisa de fazer o diário escolar, que eu falo que o diabo que inventou, que é uns quadradinhos muito pequenininhos que você tem que preencher de amadura. E aí eu ficava tomando litros e litros de café, assim. Meu pai me ensinou a tomar sem açúcar. Meu pai tinha uma coisa com as comidas de Juruá, que ele separava as coisas. Ele achava que juntar as comidas de Juruá não era bom. E ele falava para mim, você tem que escolher, Jirá. Ou você toma café, ou você come açúcar. Se você quiser açúcar, põe na água e mexe e toma. O café você tem que tomar sem açúcar, porque senão não é mais café. E aí, então, eu fiquei por muito tempo tomando café sem açúcar, e era muito gostoso. Eu ia para as aldeias, levava café pilão na minha mochila, porque a maioria das aldeias Guarani toma muito fraquinho e muito melado. E aí, então, 5 dias em alguma aldeia Guarani, longe da minha. No segundo dia, não aguentava mais, já procurava um matinho, um cantinho para fazer o meu café sem açúcar. E aí, depois de uma sessão com essa medicina, eu acordei e era como se eu nunca tivesse tomado café na vida. De uma sessão com essa medicina. E vai fazer 2 anos que eu não tomo e não sinto falta, eu cheiro o café e melhorou muita coisa na minha vida, inclusive para dormir. E aí eu queria contar para vocês que eu tive a última sessão com essa medicina, trouxe uma percepção para mim de que eu tô melhorzinha, assim, que eu deixei de comer muitas coisas, que eu estou tomando cuidado com a comida, principalmente se eu estou trabalhando com essas comidas, eu tenho que me fortalecer mesmo. Mas daí uma percepção e um sentimento e um sentido no corpo de que a comida que a gente come, dependendo do que mexe também com tudo. Com o funcionamento do seu corpo, inclusive com libido, assim. Foi o que eu senti quando eu tomei a ayahuasca, assim, nessa última vez. E aí, então, veio muita farinha de trigo, assim, tipo, me cobrindo, sabe? Então, veio muito forte, mas diferente do café, assim, ele veio mais pesado, assim. Porque com café eu acordei e era como se eu nunca tivesse tomado café. Mas agora, dessa vez, veio tudo, o macarrão, o pão, que eu adoro, esses pão italiano, com esse negocinho de casca de banana aí, que eu já tinha comido, é tão bom. Mas daí veio tudo isso, assim, para que a gente come mesmo isso? E essa farinha, então, branca, ele vai trazendo um desarranjo no corpo interno, assim, que reflete para o espírito, assim. E aí, então, trouxe essa percepção de que até o humor, a comida que você, dependendo do que você come, pode mudar, assim, que faz efeito. Então, trouxe muitas falas dos Guarani mais velhos que mantêm ali de forma mais rígida, assim, as regras para ter saúde, para ter alegria, assim, né, de que tudo que é demais é ruim, mas que tem algumas comidas que a gente realmente tinha que ficar muito longe, assim, que vai travando o seu corpo, né? E aí, então, eu queria compartilhar isso com você, porque a gente, de um modo geral, também é uma cultura que, além de comer muita carne, come muita massa, né? E a partir do seu humor também, de como está o seu espírito, você também vai ter ou não ter mais força, mais coragem, mais ânimo para lutar pelas coisas que tem que lutar, assim, como a questão do meio ambiente, assim, a necessidade de você se colocar numa posição de, opa, tudo bem, o que eu fizer vai ser muito pequeno, não vai fazer a diferença, mas de repente pode. Se mais gente fizer, tiver ânimo para fazer, talvez possamos fazer a diferença. Daí eu queria compartilhar isso com vocês, mas que diferente do café, então eu é que tenho que decidir, ou me esforçar para diminuir ou para parar.
porque eu sou guarani, eu tenho milho, eu tenho feijão, eu tenho mandioca, eu tenho as frutas nativas, então por que mesmo que eu tenho que comer farinha branca? Se faz todo esse desarranjo no corpo, assim. E aí, então, eu queria compartilhar isso com vocês também. Mas, eu vou ter que segurar para você, né? tá, Para você. sim. Eu acho, não sei. Eu queria uma água também, por favor. Água, eu vou pegar. E aí, se você quiser contar como você Tá, fez, né? antes da gente preparar, sim. E aí, então, esse prato guarani, o Jopará, primeiro vocês pegam feijão preto, que então não precisa ser, né, de uma aldeia indígena, tem na cidade, a maioria é transgênico, mas dá para conseguir os feijões orgânicos, né? Mas infelizmente poucos têm esse acesso. E aí a gente tem o atitim, que o Juruá conhece como canjica e que usa mais com açúcar, esse negócio ruim aí. Mas tem o açúcar mascavo, mais ou menos bom também ainda, né? Mas Guarani nunca come isso com mel, ou com açúcar, ou com alguma outra coisa doce. Sempre, 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 sempre salgado. Com sal, na verdade, com um pouquinho sal. E a cultura Guarani, ela extraía sal de algumas cascas de árvores específicas, como a jabuticaba. Tira a casca, queima no fogo, faz virar cinza, ou queima o tronco inteiro, e aí bota a cinza na água, e aí quando a cinza desce, a água que fica para cima já fica com saborzinho de sal. E aí então o que a gente faz? Pega o feijão preto, pega a canjica, que Juruá faz doce, mas daí não seria para doce, seria para salgado, e cozinha separado. Daí escolhe, lava, todo esse procedimento aí que, né, as donas de casa sabem bem, os donos de casa também, Juruá ou indígena. E aí o meu modo de fazer é deixar de molho de um dia para o outro, porque parece não, para mim dá realmente a diferença, assim, né, do que fazer, escolher, lavar e cozinhar na hora. E aí, então, de manhã, a gente lava de novo e coloca para cozinhar separado. Daí, quando os dois estão cozidos, a gente pega e junta. Depois de ter feijão e a canjica, eu coloco na pressão. Mas o melhor, se você tiver tempo, na aldeia, no caso, que é possível, é a gente cozinhar no fogo a lenha. Deixar, tipo, por 1 hora fervendo, assim. Daí é outra história também. E o caldo fica grosso, assim, dos dois, tanto do milho quanto do feijão. E aí, então, hoje, então, nas aldeias Guarani, como eu disse, a gente sofre aí um processo histórico de muitas injustiças e muita coisa entrou na aldeia também, algumas coisas boas, algumas coisas ruins. Até agora, acho que mais ruim do que boa, infelizmente. E aí, então, uma das coisas ruins que entrou é o sal, que a gente tenta diminuir, usar menos e tal, mas ela entrou e está lá. E o óleo também. Daí é um óleo comum também, mas que pode ser um óleo mais moderado, diferente. Um óleo de uma carne de caça seria maravilhoso. Eu sei que Juruá, às vezes, tem essa coisa, os não indígenas, né? Tem uma coisa de ter uma recusa imediata, assim, quando esquece de algumas culturas do próprio Juruá. Como essa coisa, né, de você pegar uma lesminha. Eu não consigo. Mas eu não faço assim, nossa, que nojo, que horrível. Na verdade, dá uma sensação muito de pena mesmo, assim, que o bichinho está vivo ali, você põe limão e ela se mexe, e a maioria, pelo menos que eu vi, ao vivo, tipo, de Juruá engole inteiro, assim, nem mata, coitadinha. E aí eu fico pensando que ela fica lá sofrendo no estômago até morrer. E aí, então, Juruá tem essas culturas também, daquele queijo que fica cheio de larva, que foi até proibido na Itália, mas que é um queijo maravilhoso desse. Eu provei um pouquinho, é bom mesmo. E aí, então, a gente tem culturas diferentes, mas a gente vive num país de muito preconceito e que, às vezes, como hoje passou no filminho, um indígena ali comendo uma larva, nossa, parecia coisa, mas para algumas pessoas, ou vocês não, mas de repente outras pessoas vão ver e vão ter, nossa, que horror, que estão comendo larva. Daí, sem lembrar que Juruá também tem modos de culinárias, rituais, que também lida com vários jeitos diferentes, né? E aí, então, a larva nem está lá no mar,
porque até o mar a gente está conseguindo poluir, né? E aí, então, a larvinha cresce lá no coquinho. Enfim, então entrou também, voltando aqui para o ensinamento do Diopará, entrou o alho também, mas o alho, ele é muito bom para a gente. Alho não é da cultura guarani, mas quando entrou, os mais velhos fez uma conexão com eles, com esse tempero, né, que a gente conhece mais como tempero, mas uma conexão espiritual também para usar como medicina. Então, o Guarani passa mal, do nada, fica frio, vai ficando hipotérmico ou tá com algum problema espiritual. Então, a mulherada já bota alho no óleo, daí já começa a passar no corpo. E aí, então, ele é muito usado para rituais também de cura e de proteção na aldeia. Mas é usado também como tempero. E aí eu gosto muito do alho, porque ele vem como uma grande amiga também, já que, por sua vez, eu tenho problema com cebola. Mas como o café também eu tenho problema nas aldeias, que a maioria das Guarani mulheres nas aldeias cozinha o arroz com cebola, daí fica aquelas cebolas voando. Ai, meu Deus. Enfim, e aí para o Diopará, então, na aldeia a gente usa, e na Calipetã a gente recebe muito turista. E agora, mais do que nunca, eu vou oferecer muito Diopará, se não mais o tipá, que todo mundo adora também, porque se faz mal para mim, eu tenho que pensar em outras pessoas também. E se pedirem falar, se faz mal, acho que vamos estudar o que a farinha branca faz no corpo e tal. E dá menos, assim, para o Jurá também, né? Claro. Oi, tudo bem? Você faz o arroz? Como eu faço o arroz? Eu faço com alho. O alhinho. Só. Só que o meu arroz eu acho que não é o melhor. Eu tenho de cabeça na aldeia, que tem quase 2.000 pessoas, quem que faz o que de melhor, assim. Esse é o Diopará tradicional, mas tem o Diopará que é feijão preto com arroz. Daí o melhor Diopará que eu comi nessa idade que tem de 43 anos é o Diopará da Marisa, que é a minha irmã. Daí o arroz de Juruá, o arroz melhor que eu já comi na minha vida é o da Iara, que é da aldeia Iporã, que é uma das primeiras mulheres que iniciou uma aldeia lá na terra indígena Tenon de Porã. E aí por aí vai, assim, vários outros pratos. Assim. Você faz com cebola? Mas vai de gosto mesmo. E aí, então, eu vou preparar. A gente vai preparar aqui já está quente? Já está meio quente. Tá. E a... Muito bem esse fogão, na verdade. Tá. Ela já está, então eu trouxe até um pano. Tá. Ravete, obrigada. Agora, esse aqui... Na verdade, é um avental, mas você pode avental. usar como pano para segurar Tá. a panela, se quiser. Sim. Eu acho que eu preciso de um canecãozinho de água também. Um camicã de água? É. Tá. Para fazer um pouco. E aí, como de costume, né? A gente põe o óleo e depois o alho. Bem pouquinho, bem pouquinho. Sim, eu gosto de picar e amassar bem, porque dá mais o gostinho, né? Solta mais o gosto. Pedaços maiores, assim, eu acho que fica faltando. Quanto mais amassadinho. E aí o feijão também tem, as mulheres guarani, cada uma também às vezes tem uns segredinhos assim, porque nunca, pode ser 3 desses, eu diria. Então, 3 desses. Por favor. E aí tem as que fazem, não gostam de colocar de molho, por exemplo, ou as que amassa metade ou que amassa pouquinho. Eu só dou uma mexida, assim, porque eu gosto da ideia de mastigar, de ter os dentes fortes, assim, porque os povos indígenas, por exemplo, não têm arma de fogo. E a minha filhinha fala, e se o pessoal do Bolsonaro chegar aqui, mamãe? Daí eu falei para a gente, morde. Brincando com ela. Porque, de fato, os Guarani que têm uma idade mais adulta agora, que não comeram muito doce, têm os dentes muito fortes.
muito forte mesmo, assim, não quebra à toa, como a dona Brandina, que tem mais de 100 anos e que tem os dentes dela. E ela, tipo, descascava a cana com o dente, assim. É muito forte, assim, os dentes. E aí, só que hoje, se vocês andarem nas aldeias Guarani, vão perceber um monte de jovens Guarani com esse negócio aí, aparelho, né? Porque já são pessoas que já nasceram comendo comidas moles, que não mastiga mais. E aí, quando os primeiros dentes começam a amolecer, os outros dentes que vai sair, como não teve esse exercício também de cedo, começa a sair para lados diferentes, daí tem que usar o aparelho. E os dentes, qualquer coisinha, pode quebrar à toa. E aí, então, eu gosto de que o Diopará tenha essa possibilidade das pessoas mastigar, assim, e o milho também. E aí, se tiverem mais perguntas também, a gente pode abrir para mais perguntas. Tá, se o homem também pode cozinhar e se é separado e tal, né? Na cultura guarani, desde pequeno, os homens têm que aprender a fazer todos os afazeres domésticos, porque ele vai ser alguém adulto. E alguém adulto vai ter família. E aí, então, quando a mulher guarani tem o primeiro filho, ou fica doente, ou quando está menstruada, né? Quando a gente está menstruada, a gente precisa descansar, porque a gente está sangrando, povo. A gente está frágil, assim, fora o TPM, né? Que mesmo os indígenas têm. Então, é compreensível você ficar quietinha. Daí, então, nesses dias, quem tem que cuidar dos filhos, limpar a casa, fazer tudo que as mulheres, em sua grande maioria, faz mais, e a comida são os homens. E aí, então, era muito natural os homens fazerem a comida. E eu vou confessar para vocês que o prato que eu mais adorava da minha mãe era o tipá. Mas era o tiparive, só o tipá. Porque de resto, o meu pai fazia melhor. Então, eu torcia para minha mãe menstruar. Porque meu pai fazia uns pratos muito, muito, muito gostosos. E ele, diferente da minha mãe, quando fazia o feijão preto, falava peucatu, peucatu, antes de fazer outras coisas. Podem comer. E só o feijão era muito gostoso. Porque tinha outras situações, além de ele ter mão boa, além de fazer com alegria também, era o feijão plantado. E que era muito, muito, muito gostoso mesmo de comer, né? E aí, então, essa é a cultura tradicional guarani, que hoje a gente trabalha também no movimento... você é mais alta, né? Então é menos... Sim, pode jogar tudo. Opa, segurei. E aí, depois que entrou a energia elétrica, nesse território que eu nasci, depois que entrou a energia elétrica, e aí vai a televisão, né, de Juruá, e aí começa as novelas e o filme, e aí na novela e no filme, quem que aparece na cozinha sempre? Por favor, quem que aparece na cozinha sempre, quem que cozinha, quem que serve a mesa, quem que faz tudo ali é sempre a mulher. E aí os Guarani começam a pensar que é assim, então a gente não precisa fazer, porque quem tem que fazer é as mulheres. Daí começa a levar uma outra cultura para a aldeia e, de repente, os homens começam a viver essa questão do machismo, né, de que quem cozinha, quem tem que cozinhar é as mulheres, não os homens. E aí agora tem esse movimento de lembrar da sua própria cultura. Então, quando tem reuniões de mulheres, movimento de mulheres Guarani, de lideranças Guarani, a gente não quer outra coisa, a gente só quer fortalecer a cultura, porque na cultura Guarani, então, está tudo equilibrado. O homem que faz tudo isso não deixa de ser homem, está tudo bem. E aí, hoje, a gente vive um outro momento mais diferente ainda, que é, então, o homem, a mulher e aquele que também é diferente, que pode fazer tudo também, enfim. Daí, então, na cultura tradicional e as aldeias que estão mais distantes, fazem isso, mas
normal ainda, assim, mas do território que eu venho, poucos. Tem o meu irmão que está sentado ali, que falou que vai aprontar a cozinha dele, vai mostrar para todo mundo que homem também que sabe cozinhar e que gosta de cozinhar e que ele vai divulgar isso. E ele já faz muitas coisas boas mesmo. Aprendeu até a fazer pudim de Juruá, mas esse tem que fazer menos. Vamos ter mais. Depois do alho com olhinho, vai o feijão e depois a canjica. A aldeia fica aqui depois de Parelheiros, fica na zona sul ainda, né, da capital de São Paulo. Quando chegar lá não parece, mas São Paulo, porque é muito mato, é muito ar fresco, assim, é uma calmaria. E quando eu venho para a cidade, minha sogra, meu sogro estão aqui na cidade, fico 2 dias e a minha cabeça começa a latejar, assim. Daí quando eu chego no portão da aldeia, é como se eu estivesse entrando no mundo do Avatar, assim, é diferente. Não parece São Paulo, aldeia Calipetã, mas a terra indígena chama Tenondeporã. E aí, se vocês forem na Google, digitar aldeias Guarani em São Paulo, demarcação de terra indígena em São Paulo, cultura Guarani em São Paulo, vai aparecer um monte de coisa, tanto da terra indígena de Jaraguá quanto do Calipetã. E aí, então, pode mexer, eu agradeço, que eu sou piquitita. E aí, depois de juntar o feijão com o abati, o milho abatitinho, a gente coloca mais um caldo. Mas o que acontece na aldeia, tradicionalmente, para trazer para cá já pré-pronta, assim, já cozido, eu tive que, infelizmente, me desfazer do caldo, tanto da canjica quanto do feijão, porque ia balançar muito, ia derramar. E aí, então, na aldeia, o caldo que fica, esse caldinho grosso, gostoso, é do próprio alimento. E a gente não põe outra água. E aí, quando põe outra água, já vira outra coisa. Mas ele é tão bom que, enfim, está tudo bem. Mas quando faz na aldeia, é diferente, assim. E os Juruá que vai na aldeia, que não come carne, gosta muito, assim. Você contou que pode visitar? Aqui. Tem 1 quilo de canjica e 1 quilo de feijão, e que juntos vira bastante. Então, vou pôr isso aqui de sal. Eu não sei quanto é isso, eu não tenho essa situação assim. Cronogramada. Mas, enfim, a aldeia indígena, então, Calipetã, que tem 14 aldeias, que é o primeiro território guarani, que eu acredito que talvez seja o primeiro território guarani, a aldeia que eu nasci há mais de 40 anos atrás, que foi a primeira aldeia guarani que levantou a ideia de vamos viver sem cacique por 1 ano, para a gente ver o que acontece. E os mais velhos, a minha mãe falando para mim, você é louca, Tirá, como que a aldeia vai funcionar sem cacique? Quem que vai cuidar dos problemas? Quem que vai ajudar as pessoas, não sei o quê? E aí a gente começa a falar, não, a gente está lutando pela demarcação há muito tempo e o negócio aqui não está bom, as mulheres não têm espaço para fala, tem um monte de coisa ruim na aldeia e nada acontece, temos que fazer alguma coisa, vamos ficar sem cacique para ver. E a gente chama as mulheres e os homens para ajudar em tudo, todo mundo, já que a vida na aldeia é coletiva, vamos também coletivizar a questão da política interna da aldeia. E aí, então, é o primeiro território que vive esse primeiro ano, isso em 2012. Depois de ter iniciado isso em 2008, que vive o primeiro ano sem cacique, daí a gente sofre a tentativa do golpe de Estado, mas da aldeia Guarani mesmo, para trazer de volta cacique, só que daí não deu certo. Assim, o Conselho Guarani resistiu, e é o território que tem 6 aldeias, que foi iniciada pelas mulheres e que concretamente está muito dando certo esse trabalho de homens e mulheres trabalhar juntos, se cuidar juntos, se ouvir, se dar espaço para todo mundo, e a gente diminui drasticamente a violência contra as mulheres, a gente consegue cuidar mais das crianças, dos jovens, da questão das drogas, da proteção do território, do plantio, onde vai todo mundo, onde a gente faz o primeiro encontro de mulheres Guarani, depois a gente faz o encontro de lésbicas Juruá na aldeia, os Juruá levam uma santa, que é uma vulva, e os Guarani
ficam olhando aquilo e começam a refletir o que é isso. Não, isso aqui é as transformações. É um mundo justo, é um mundo onde todo mundo pode ser feliz, gente. Vamos viver as coisas como elas são. E, de repente, tem um pai de santo na casa de reza, porque é o espaço mais sagrado para a aldeia, com seus trajes, e que na aldeia entrou também pelo preconceito do nosso país, essa ideia, né, que os pais de santo são pessoas do mal e tal, não sei o quê. De repente, as pessoas podem ver que não, são pessoas como a gente. E aí, de repente, a gente faz um encontro de LGBT+, e as pessoas começam a ter o mesmo espaço assim, na aldeia, de bolsa, de emprego que sai na aldeia, enfim. É um território de muitas mudanças, mas eu acho que essas mudanças têm muito mais a ver com o nosso espírito do que com qualquer outra coisa, sabe? Como essa ideia de cacique, assim, na nossa cultura, não na etnia de todos, porque eu não sei também como é os caciques de outras etnias, mas vou falar que nos Guarani tem muitos que é nada a ver, assim, que monopoliza tudo, que pega tudo, quando tem emprego na aldeia é só para a família, se sobra vai para alguém, e dentro das regras, se não é da minha família, vai ter que responder pela coisa errada, mas se é da família, nada acontece. Então, é um território que eu acho que está fortalecendo bastante a cultura guarani, assim. E aí, muitas vezes, a gente faz os encontros com o povo de Juruá para fazer as coisas boas, tanto para a gente quanto para vocês. Para Juruá, como eu falo, de São Paulo, que pode continuar no apartamento e tal, com todas as facilidades, mas pode apoiar o plantio de árvores frutíferas, plantar palmito jussara no mato, na Mata Atlântica, e se algum dia os nossos governantes quiserem fazer uma barragem em uma das cachoeiras grandes e limpa aqui do nosso território, porque não é mais só meu, é de vocês, não é só nosso, é de vocês também. A gente possa se unir, defender e dizer não, assim, não, essa cachoeira tem que ficar aqui, para todo mundo desse jeito, não vamos inventar histórias. E aí, então, a gente recebe bastante. Enfim, e aí na aldeia, então, a gente junta os dois ingredientes e deixa ferver. Na aldeia vai 1 hora, assim, de novo, para ficar bem gostoso. Mas aqui a gente pode deixar, pode marcar talvez, mais uns 3 minutinhos e já está bom. E aí o sal, como faz muito mal, fica com vocês, a responsabilidade, tá? Podem colocar um pouquinho mais, até porque eu estou realmente com esse desafio, assim, se você já sabe que é ruim, que é do mal, então, se você, principalmente para você, está diminuindo, você não pode fazer para outras pessoas, porque não é você. E aí a gente vai tentando se cuidar junto, assim, né? E aí o gostinho do milho, do feijão, por si só, já é gostoso, assim. Mas a culinária guarani não tem também essa situação de colocar muitas coisas, de misturar muito, né? Mas o Diopará, eu já falei para umas guarani na aldeia, vamos fazer moda aí, vamos inventar. Misturar mais coisas. Fala para eles do artesanato, É. todo de lá, né? Sim, daí o que... Dá 5 minutos para a gente ser. Tá, sim. Esse livrinho aqui do Arapuaú e algumas peças ali que está escrito coletivo, a gente está vendendo porque estamos juntando um dinheiro para fazer uma biblioteca na Calipetê, que é uma outra coisa diferente do território, porque os Guarani, como a maioria dos povos indígenas, não é leitor, mas ao mesmo tempo a gente está aprendendo muita coisa que é nada a ver também, como ficar preso no celular, joguinho e tal, isso não é legal, não é mesmo, assim. Vai começando a enlouquecer as pessoas, a viciar as pessoas de um jeito muito ruim. E aí eu descobri na cultura de Juruá que ler é muito bom. Desperta-se muita coisa para você e te faz falar melhor, te faz aprender muitas coisas, ir para outros cantos com um livro, assim. Eu já chorei muitas vezes lendo um livro, isso é muito interessante. E aí então a gente está postando que a gente pode ensinar os Guarani a ler.
E esses Guarani que não vai para outros povos, por exemplo, que pode conhecer outros povos indígenas que têm uma luta igual, uma cultura diferente através dos livros, e pode conhecer a história do seu país com olhares diferentes de outras pessoas, e que isso sim pode ser uma prática e que pode também acordar as pessoas para serem mais inteligentes no sentido do cuidado coletivo. Não do individualismo, assim, que um Guarani tem que aprender a lei para ficar intelectual, para começar a falar difícil, não. Para ter mais conhecimento, e o conhecimento tem que ser usado para as coisas boas, né? E aí, então, o livro e algumas peças ali que está escrito coletivo vai para esse projeto que a galera aqui da cidade também, da escola Equipe, está nos ajudando, e a escola dos arquitetos também, Nhadeiro, esqueci, escola da cidade. E aí, dia 15, agora a gente vai ter a reunião, porque eles já fizeram até o desenho da arquitetura, e a ideia é a gente fazer uma bibliotecazinha, e do lado tem alguma coisa parecida com um parquinho, que possa atrair as crianças, e de vez em quando a gente vai lá e fala, pede o quê? Venham, vamos ler uma história. E aí, então, é por isso que eu pedi também para trazer para cá, para aplicar nisso. É. Sim, e aí tem um pouquinho de milho aqui, que daí vocês que tiver condições, ou tem uma parte na casa que pega bastante sol, vocês podem levar e plantar agora no dia 15 ou 16, num vasinho. Se o vaso for desse tamanico assim, já dá para plantar 3 espigas de milho. E se vocês tiverem uma mão boa, vocês podem colher e comer na casa de vocês. O milho do calipetê, para fortalecer o corpo e acordar algum... tá ótimo. O espírito. A gente pode servir vocês já, para quem tiver a fim de experimentar, o de Opará, e que com esse alimento vá toda a força desse povo Guaranimbá, que eu faço parte, que eu me orgulho muito, e que mesmo vivendo processos tão injustos, e com toda a influência que a gente tem nas aldeias, tem Guarani ainda que não fala português, na capital de São Paulo. E isso para mim não é atraso, na verdade é uma força muito, muito, do qual realmente eu tenho que me orgulhar. E bom apetite.